Olá, sou Douglas, tudo bom, Marcel? Eu vou falar um pouco sobre espaços métricos e formulação variacional da mecânica. A ideia dessa apresentação é meio que fazer um link entre que a gente aprende espaços métricos com a formulação variacional, que eu acho que é um dos pontos mais importantes do curso, né? Beleza, vamos pelo início, né? O que é um espaço métrico? Espaço métrico, na verdade, é um par entre um espaço genérico M e uma métrica, que é chamada aqui de distância. E essa métrica é um número real. E além disso, para que ela seja métrica, ela tem que obedecer certos axiomas, vamos dizer assim, que estão entre aqui em colchetes, que são bem intuitivos, na verdade. Que a distância de um número de um elemento é ele mesmo, é igual a zero. A distância de x para y é igual a distância de y para x. Tem que obedecer a desigualdade triangular. E beleza. E as métricas usuais são, na verdade, a da reta, que na verdade é a função modular. E no espaço euclidiano, eu listei essas três aqui, mas a mais importante, pelo menos na mecânica, mais usual, é essa primeira aqui, que é uma norma que vem do produto interno. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O que é um espaço vetorial normado? É um espaço vetorial com norma, né, cara? Ou seja, é um par ordenado que tem o espaço vetorial e a norma. Só que o que é uma norma? Uma norma é o seguinte: você pega um elemento desse espaço vetorial e ele tem que obedecer certos axiomas, novamente. E essa norma também é um número real, que são esses aqui listados entre colchetes, nas chaves, na verdade. E, por exemplo, a norma de um escalar vezes o elemento desse espaço vetorial é igual à norma do escalar, ao módulo do escalar vezes a norma desse elemento. Por exemplo, a soma da norma de dois elementos é menor ou igual à soma da norma do primeiro elemento mais a norma do segundo elemento. E aqui são normas usuais, né, cara? Que a gente está mais habituado a utilizar, por exemplo, no espaço euclidiano. O que é um espaço vetorial com produto interno? Novamente, é um par de um espaço vetorial, só que agora ele tem produto interno. Mas para que ele tenha produto interno, os elementos desse espaço vetorial eles devem obedecer certos axiomas também. E o produto interno também é um número real. A gente vai ver por que também no futuro, porque a gente está linkando aqui sempre um espaço métrico com um número real, né? E assim, ele tem que obedecer o quê? Basicamente, ele tem que ser distributivo, tem que ser comutativo, e a multiplicação por um escalar de qualquer um dos elementos do par aqui é igual a esse escalar vezes o produto interno. E é importante notar que toda norma todo produto interno gera uma norma pautada nesse produto interno. Por exemplo, essa aqui, que gera essa norma famosa do espaço euclidiano, mais habitual da mecânica. Beleza, o que é um conjunto limitado? O conjunto limitado é o seguinte: é um conjunto em que a distância entre um par de elementos dele é menor ou igual a uma constante C real. E o que é o diâmetro desse conjunto? O diâmetro desse conjunto é a distância máxima entre os elementos desse conjunto, né, cara? E assim, esse conceito fica mais intuitivo quando você pega a função, né? O que é uma função limitada? É quando a imagem dela está contida, é um subconjunto limitado onde ela está, ou seja, em M, um M genérico, vamos dizer assim. E aqui eu dou um exemplo de f de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E observe que, de fato, nos reais positivos, que seria o m nesse caso, ela é limitada. Por quê? Porque se eu estipular um c igual a 1, observe que a imagem dessa função ela sempre está contida, ela sempre está menor que 1, né, cara? E você está vendo aqui que ela está tendendo para zero. Depois eu vou mostrar que realmente ela tende. Ou seja, ela de fato é limitada. Já a função g de x, que é igual a x ao quadrado, ela não é limitada. Por quê?
Observe que aqui, entre 0 e 50, ela é limitada por 3.000, certo? Só que quando você aumenta para 100, ela tem que ser um número maior. C2 aqui, ou seja, ela ultrapassa C1, e ela precisa de um C2 maior que C1 para que ela seja limitada. Só que assim, tendendo a infinito aqui, cara, o que acontece é que o diâmetro dela é infinito, ou seja, não... Por quê? Porque ela cresce indefinidamente, então não há limite, ela não é, na verdade ela não é limitada, né, cara? Porque C passa a ser infinito. Então, beleza, eu acho que vocês entenderam o conceito. O que é uma sequência limitada? Primeiro, o que é uma sequência, né, cara? Uma sequência é definida através dos naturais, em que relaciona, por exemplo, um número natural a um valor. Por exemplo, x1, x2, x3, x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3. E o que é uma sequência limitada? É que a distância entre qualquer que sejam esses pontos da sequência é menor ou igual a c. Por exemplo, eu pus duas sequências aqui. Uma é xn igual a 1 sobre n. E observe que eu estipulei um c aqui igual a 1. E observe que ela é limitada. Porque a maior distância que você pode encontrar na sequência é do primeiro elemento da sequência e o último, que seria muito tendendo a infinito, seria zero, né, cara? N tendendo a infinito seria zero. Ou seja, a distância está sempre menor ou igual a essa constante C aqui. E assim, observe que aqui eu botei naturais e aqui reais, porque é exatamente isso, né, cara? E observe que aqui fica um gráfico discreto, que cada número natural leva a um número real, vamos dizer aqui, nesse caso. E uma sequência não limitada é, por exemplo, xn igual a n sobre 30. Por quê? Porque ela é parecida com aquele caso da função g de x, né? Ela sempre vai crescer indefinidamente quando n tende a infinito, ou seja, ela vai sempre estar precisando de um c maior do que o c anterior, a depender do número natural que você estipule aqui. E assim, ou seja, ela não é limitada. E convergente, né? Convergente, na verdade, é uma definição seguinte. Quando o n tende a infinito, ela converge para um número. É claro que, do jeito que eu mostrei anteriormente, 1 sobre n ela tende a zero. Eu até plotei aqui um gráfico indo até 2000, né, cara? De 40 a 2000. E o que é que acontece é o seguinte, que ela de fato tem limite. Observe que ela é uma assíntota tendendo a zero. E observe que, diferentemente da função sobre n, da sequência sobre n, a sequência menos 1 elevado a n, ela não tem limite, porque ela sempre fica variando entre menos 1 e 1, né? Mesmo no infinito, ela não tende para nenhum desses dois números, ela sempre vai ficar mudando de menos 1 a 1. E outra definição de uma sequência convergente, na verdade, é o seguinte, que a partir de um certo n0, a distância entre um xn maior que n0 e o limite, ela é limitada por um valor real, que eu chamo, ela é menor que um valor real, que eu chamo aqui de epsilon. E aqui, de novo, observe que eu estipulei um epsilon aqui, o n0 é 40 e o limite é 0, né, cara? E a distância máxima, vamos dizer assim, que você pode encontrar entre esse elemento e esse, ou seja, o n40 e o n infinito, vamos dizer assim, e ela é menor que epsilon, ou seja, ela é convergente. O que é uma sequência de Cauchy? É que, na verdade, ela é menor que a distância entre dois pontos é menor que epsilon, mas a partir de um n0, mas agora não é em relação ao limite somente, mas a qualquer elemento dessa sequência a partir do n0. Inclusive o próximo, né? Sei lá, 40 e 41. Essa distância tem que ser o menor que epsilon. Intuitivamente, os termos da sequência de Cauchy vão ficando cada vez mais próximos quando o n cresce. Aí eu plotei aqui um gráfico que é a distância de xn até xn mais 1, que na verdade é um módulo, né, de 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, e estipulei um epsilon aqui de 0,006. E observe que essa distância, de fato, ela vai caindo, né, cara?
Ou seja, 1 sobre n é uma sequência de Cauchy. E assim, é bom notar que toda sequência convergente é de Cauchy, mas o oposto não é verdadeiro. O que são espaços médios completos? Espaços médios completos são espaços onde todas as sequências de Cauchy são convergentes. Um espaço de Banach é um espaço vetorial normado completo em que ele é completo em relação à sua norma. E o espaço de Hilbert é um espaço em que é um espaço vetorial munido de produto interno e completo em relação à norma definida pelo produto interno. Ou seja, o espaço de Hilbert está contido no espaço de Banach, e o espaço de Banach está contido no espaço métrico completo. A gente vai ver por que isso é importante mais na frente. A transformação linear, né, é uma aplicação que obedece esses axiomas. A aplicação dela de x mais y é igual a f de x mais f de y, e f de um escalar multiplicado por x é igual a escalar vezes a aplicação em x. E ela é uma aplicação que gera de um espaço vetorial a outro espaço vetorial, mas quando esse espaço vetorial que ele gera, ele é real, e isso é um funcional, e ele seria um funcional linear. Um funcional muito importante para a mecânica, geralmente, que está mostrado aqui, né, cara? Que seria a integral em um certo domínio, num corpo, de alguma função que depende da coordenada, do deslocamento e do grade do deslocamento. E assim, por que isso é um funcional, né, cara? Porque ele leva funções que estão no espaço das funções vetoriais e leva para um número, porque você está integrando. Se você integra, isso é um número. Ou seja, isso é um funcional. O que é a primeira variação? A primeira variação, na verdade, é uma translação de um subespaço vetorial e que os elementos dela são iguais a U igual ao zero mais zeta, onde esse zero é fixo e o eta é arbitrário. Esse eta aqui, depois eu vou mostrar que ele está meio abstrato aqui, mas vamos olhar o que é que ele significa fisicamente. E a primeira variação, na verdade, que funciona basicamente como uma derivada do cálculo funcional, né? Do cálculo das variações, é dado por isso aqui. Mas o que é realmente importante para a formulação variacional, de fato, é que ela conserva que a primeira variação igual a zero significa, condição necessária de ponto mínimo, que a gente vai ver mais na frente, que é importante para a formulação variacional da mecânica. Beleza? Que, na verdade, no cálculo normal também né, cara? E aqui eu plotei, né? Seria aqui espaço vetorial e uma translação que seria a variedade linear. Beleza. A formulação variacional da mecânica. Qual a relevância dela? Porque, na verdade, ela pode encontrar naturalmente extremos, máximos e mínimos. E vários problemas da mecânica estão justamente aí. Ela pode chegar na formulação clássica, que é mais conhecida como a newtoniana. Tem um poderoso arcabouço para sugerir novas teorias mecânicas, por exemplo, teorias de gradientes maiores, teorias de microestrutura, teorias de campos conjugados, que essas novas teorias estão muito ligadas ao princípio das potências virtuais. E ela forma uma base matemática sólida e pronta para o uso de métodos numéricos, por exemplo, elementos finitos, que na verdade eles são baseados em princípios variacionais. E qual é a ideia central? A ideia central é concentrar em um único funcional todas as características do problema: equações de governo, condições de contorno e condições iniciais. Beleza. Aí eu vou falar de três formulações variacionais aqui. O primeiro é o princípio da energia potencial mínima, que é aplicado para equações de equilíbrio quase estático da mecânica. Primeiro, define-se uma energia potencial do corpo, né? Aí, o que é essa energia? Ela é a energia potencial elástica das deformações, menos o trabalho realizado pelas forças de campo e pelas forças externas, né? T aqui, T é forças externas,
e forças de superfície, na verdade, e aqui são as forças de campo. E assim, o que é isso, né, cara? Matematicamente falando. Matematicamente falando, isso aqui é um funcional. Por que é um funcional? Porque observe que ele vai levar essas funções que estão definidas em espaços métricos vetoriais, né? Vamos dizer assim, e leva para um número, porque o resultado dessas integrais aqui, de fato, é um número. Só que assim, a energia potencial ela tem que ser um número finito, um valor. Ou seja, essas integrais aqui, elas têm que pertencer a espaços métricos completos. Não é isso? Porque se ela for pertencer ao espaço métrico completo, ela vai ser limitada naquele... vai ser limitada. E assim, especificamente falando, geralmente essas funções aqui, elas pertencem a espaços de Hilbert. Por exemplo, aqui tem um produto interno, que se você souber um pouco de mecânica dos sólidos, né, vai aparecer um produto interno do grade, né, cara? E isso é necessário que tenha um produto, o espaço métrico ele tenha produto interno e que a norma dele seja... existe uma norma em relação ao produto interno, ou seja, um espaço de Hilbert. Beleza? Beleza. Por quê? Porque assim, você definindo o espaço dessas integrais aqui, dessas funções e, consequentemente, das integrais, você delimita o valor dessa energia potencial. E assim, o axioma básico desse princípio é o seguinte: se um corpo está em equilíbrio, de todos os deslocamentos possíveis, que é chamado de deslocamentos virtuais, o que torna a energia potencial mínima corresponde à solução do equilíbrio. Ou seja, em outras palavras, se você fazer a primeira variação desse potencial igual a zero, ou seja, que é o mínimo, né? Como eu comentei anteriormente, você tem a solução do problema. E fazendo malabarismo, fazendo isso, né, cara, fazendo a primeira variação igualando a zero, você pode chegar nessas equações aqui, cara, que na verdade é a formulação variacional do problema, em que esse ΔU aqui, na verdade, que é chamado de deslocamento virtual, é na verdade o eta, que a gente comentou nas aulas, que a gente comentou agora anteriormente, no slide anterior. Então é o seguinte, e o que é isso aqui? Isso aqui é uma condição de contorno natural. Por que ela é natural? Porque ela surge com a formulação variacional. O que é que ela diz? Ela diz que, na verdade, o produto interno entre a normal exterior e o tensor de Cauchy é igual às forças de superfície, menos as forças de superfície nessa integral aqui é igual a zero. Só que você utilizando o lema fundamental do cálculo das variações, que basicamente é um teorema da localização para o cálculo das variações, você acha essas duas equações aqui, que é, na verdade, as equações pela formulação local newtoniana, né, cara? E essa aqui, né? E essa aqui é justamente essa condição de contorno natural. Mas, Douglas, e as condições de contorno essenciais? Elas são obtidas por um truque, por malabarismos da integral aqui, por exemplo, por integral por partes, que na verdade vai ter a delimitação, né? Vai aparecer aqui o valor da função nos limites da integração, que na verdade é uma condição de Dirichlet e que são determinadas a partir desses limites, né? Beleza? E a mecânica newtoniana? Na verdade, a mecânica hamiltoniana é uma generalização do princípio da energia mínima, porque agora existe a energia cinética, que é dada por essa equação aqui. E assim, observe que agora o funcional mudou um pouco, que como agora... porque agora a gente está lidando com tempo, né? Porque ainda com tempo não é quase estático, agora é uma modelagem dinâmica. O funcional ele tem que ser integral do tempo desses outros funcionais aqui, né?
Não, desses outros conjuntos de integrais aqui, né? De novo, faz a primeira variação, igual a zero. E essa formulação variacional, observe que aparece a condição de contorno natural aqui. E aqui a formulação variacional. E utilizando de novo o lema fundamental, você acha a formulação local da escola newtoniana. E aqui é a condição de contorno natural que eu comentei, né? Beleza. E o princípio das potências virtuais é o seguinte: é outra forma de abordar o problema, que ao invés de você usar o trabalho, você usa potência. E assim, é baseado em dois axiomas, que é o axioma da objetividade, que a potência virtual interna é zero para um movimento de corpo rígido, que é claro, né, que não há potência interna, porque o corpo não se deforma. E o axioma do equilíbrio, que as potências internas, que é dado por aqui, observe que mudou, né, que aqui em vez de U apareceu apareceu o gradiente de velocidades, porque é potência, aqui apareceu velocidades e não deslocamentos, beleza? E as potências internas mais as potências externas, que são dadas por essas equações aqui, são iguais às potências de aceleração. Que pode ser reescrito dessa seguinte forma aqui, que observe que são as mesmas equações do princípio hamiltoniano, né? Onde há aqui a aceleração. Beleza? E você utilizando de novo o lema fundamental, você chega nas equações locais da escola newtoniana, e aqui é a condição de contorno natural, né, cara? Beleza. Sei que está claro? Beleza. E é isso que eu queria apresentar para você. Valeu.